Toda empresa quer crescer, mas crescer sem estrutura é a forma mais rápida de quebrar uma empresa. A maior parte quer aplicar IA, focar no marketing, sem se preocupar com o processo, vendas, entrega de material sem padrão, comercial fraco que não entende a necessidade do cliente e não consegue efetivamente trazer uma solução para o problema dele, seja através do seu produto ou do seu serviço, e isso vai te impactar negativamente. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Por aqui nós falamos sobre conteúdos voltados para IA, vendas no digital e também funil de vendas dentro da sua marca, sem contar que nós temos anos de experiência entre tráfego pago, criação de lead page aqui na Start Tráfego Pago, e por aqui eu compartilho tudo isso com você. E sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo, porque é claro, a verdade ela incomoda. E o centro de tudo não é o marketing, e muitas vezes nem a facilidade no seu processo que você tem para implementar uma IA. E te digo mais, só a gestão financeira não vai fazer o crescimento da sua marca ser exponencial, porque não é isso que faz com que a marca cresça. Se o caixa não comporta, não existe crescimento. E para você ter melhorias no seu caixa, no seu fluxo, você precisa melhorar as suas vendas. E não é com o marketing ou com o IA que você vai fazer isso, mas é entendendo a necessidade que o seu cliente tem, e em cima da necessidade dele, você montar o seu escopo do seu produto ou do seu serviço, oferecendo uma solução específica para aquele lead. E é aí aonde a maior parte das empresas erram, porque elas começam a olhar muito para o serviço, para o produto, e esquecem de agregar valor naquele lead na ponta, entender realmente a necessidade dele. Isso sem contar que o processo, que muitas vezes não está elaborado, não segue um padrão, e quando chega no cliente, a experiência está péssima. Na Start, nós começamos com clareza. Nós temos uma metodologia e um processo. Então, se esse cliente ele chega leigo no digital, nós temos um serviço específico para ele. Nós temos um curso onde nós disponibilizamos para ele entender um pouco mais a fundo do digital. E para aquela marca que já está um pouco à frente no digital, nós já temos também um treinamento de 15 aulas pro time comercial dessa empresa, com um custo baixo. Inclusive vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse em participar, aonde te mostra qual que é o passo a passo do lead que chega na sua base, que você deve realizar para conseguir efetuar realmente a venda para esse lead, porque o crescimento ele vem do preparo. Se você está preparado para suportar e lidar com o crescimento da sua marca, é óbvio que você vai conseguir crescer, é óbvio que você vai conseguir comportar mais clientes na sua base, aumentando um pouco a demanda do seu produto, ou aumentando um pouco a demanda do seu time operacional. E aí aqui a gente chega num outro problema, que é as empresas que não estão estruturadas para o crescimento, para crescer. Se eu trago para você 3 clientes novos, você não tem como lidar com ele, porque seu operacional já está fadigado, cheio de demanda, onde já tem até conteúdo e demanda atrasada. E aí, você joga a experiência do seu cliente lá embaixo, ele não retorna, se torna um detrator, aonde ele vai falar mal da sua marca, e o seu crescimento começa a ser totalmente o oposto, aonde através das críticas dessa pessoa que chegou e não teve uma boa experiência, você começa a perder vendas, perder vendas, perder vendas. E tem marca feliz porque o Instagram bombou, porque o tráfego pago está trazendo muito lead, mas não está olhando para a ponta, para venda no final. Às vezes a gente traz caminhão de leads para esse cliente e ele não sabe converter esse lead. E aí ele entende, subentende que o erro é no lead, que está vindo desqualificado, não no processo comercial dele que não está claro, não oferece benefício, não oferece valor, e ele está se tornando só mais um no mercado do 1 milhão de pessoas que já anunciam para esse cliente. Nós já atendemos empresas que faturou muito, ROI de 10%, como foi o caso de uma das empresas que nós tivemos aqui, e 2 meses depois a empresa estava devendo um fornecedor, declarando falência. Porque uma má gestão não vai dar espaço para você enxergar onde está o gargalo, até que ele se torne uma armadilha para o seu negócio. Então o que eu quero te passar aqui? 4 pilares centrais para você ter um negócio que cresce, lucra, só que de forma saudável. Só que o detalhe é que esses pilares precisam andar no mesmo ritmo. Do contrário, você não vai ter o resultado que você gostaria. Primeiro deles, o marketing, ele atrai demanda. Então, se você quer ser visto, se você precisa vender mais, é óbvio que você precisa de marketing, é óbvio que você precisa se posicionar no digital, e é óbvio que a sua empresa precisa estar aberta no digital para quando esse lead chegar, demonstrar interesse. Isso é o suficiente, Dinho? Não é. Você precisa de conteúdo que gere valor, gere realmente interação com essa pessoa. E esse é um dos pilares. Mas nós podemos falar também do segundo pilar, que é o seu comercial. Se esse lead chegou para você e você não tem um processo de cadência, um processo de nutrição desse lead, porque uma coisa é você vender um produto de necessidade que custa R$10. Outra coisa é a gente vender um imóvel de 1 milhão, aonde a decisão tem muito mais peso, precisa ser muito mais pensada. E às vezes, nesse caso, nós temos clientes aqui que fazem 3, 4, 5, 6 reuniões com esse cliente antes de fazer um fechamento. E tá tudo bem.
Desde que nós, como marcas, venhamos a entender que um produto de high ticket vai ter uma demanda na hora da venda. E um produto de 10, 15 reais é muito mais fácil. Só que em contrapartida desse mesmo produto, eu preciso vender ele num volume muito maior. Então, essa é a graça do digital. E aqui, a gente entra no terceiro pilar, que é o produto e a entrega. Se eu tenho realmente braço para cumprir com o combinado com esse lead que chegou, porque do contrário, é o case que eu falei no início. Esse lead vai se tornar um detrator, vai falar mal da minha marca, e o que era para gerar crescimento, gera justamente o contrário. Ele é essencial para decidir se sua marca vai crescer ou se não. E o que vai dizer isso? É basicamente o nosso último e mais assertivo pilar, que é o financeiro. Se você não faz um DRE, não sabe quanto que está entrando de faturamento, quanto você está tendo de custo e quais são as suas categorias de custo, você não consegue enxergar o lucro. E às vezes você está com faturamento incrivelmente alto, sem lucro. Sabe por quê? Porque o pilar mais importante na sua empresa, todo mundo fala, é a venda, é a venda. Sim, é um pilar extremamente relevante, mas o financeiro principalmente. Porque se eu vendo, não tenho metodologia, não tenho processo, não tenho financeiro pautado, não importa, eu posso vender um caminhão de produtos. Na ponta, eu vou fechar em déficit. Então, quando eu tenho um financeiro alinhado, tudo muda, porque ele vai ser meu parâmetro. Ele vai me dizer se o marketing pode acelerar, se precisa frear, se minhas vendas estão assertivas ou se eu preciso modificar alguma coisa, se o time pode crescer, se dá para investir em outros ativos ou se é hora de desacelerar. E sabe qual que é o pior? Muita gente não olha para isso, olha só para o faturamento. E o faturamento não gera crescimento. É o processo que sustenta o lucro. E o que você precisa fazer a partir de agora? Se você está nessa linha de expansão, você precisa ter clareza do seu processo, um bom planejamento de entrega e um financeiro que te mostre a verdade sem medo. Eu vivo isso todo dia e eu sei do que eu tô te falando. E se você quer crescer do jeito certo, já se inscreve no canal, porque isso é uma verdade. Por aqui eu te provoco, mas é para te libertar e te dar crescimento dentro da sua marca.